Estamos de volta hoje com o presidente do Sindicato dos Policiais Federais daqui do DF, Flávio Werneck. Presidente, como que o senhor avalia hoje a segurança pública do Brasil? Nós temos um problema não só de segurança pública, mas de persecução criminal como um todo, bem defasado. O nosso sistema, ele é arcaico, ele é burocrático, ele é ineficiente, ele não apresenta dados bons para a população brasileira. Acho que muito por isso nós tivemos essas operações da Polícia Federal tão reconhecidas pela população, porque nós temos índices muito baixos de eficiência na segurança pública. Para vocês terem ideia, de cada 100 homicídios no Brasil, apenas 8 são resolvidos. Ou seja, vamos fazer o inverso? Se eu matar alguém e não for preso em flagrante, eu tenho 92% de chance de não cumprir pena no nosso país. Isso é um absurdo, né? São índices absurdos. É uma injustiça, na verdade, que a gente vê, né? Então, a gente precisa muito Mas isso mudar. Exatamente por conta de um sistema que é falho? Na verdade, a gente tem um sistema que é 100% brasileiro. A gente tem dois modelos básicos de segurança pública que funcionam mundo afora. A gente tem o modelo anglo-saxão e o modelo europeu continental. Então, vamos pegar um exemplo. Eu citei aqui dados de homicídio, né? O Chile, nosso vizinho, pós-gestão Pinochet, pós-governo Pinochet, ele trouxe uma alteração para dentro do sistema de segurança pública dele. Ele quase que copiou o modelo norte-americano e implementou ali de celeridade nos julgamentos. Então, hoje o Chile tem 98% de eficiência no crime de homicídio. De cada 100 crimes de homicídio, eles resolvem 98. Portugal, de cada 100, resolve 90. A Alemanha, de cada 100, resolve 88. Os Estados Unidos, de cada 100, resolvem 65. Nós estamos com 8. Nosso índice é muito baixo. E se a gente for para furto, por exemplo, nosso índice cai a pífios 2%, 1%, isso do que a gente tem em estatística, né? Para que a gente possa compreender, o que poderia mudar? Quais as medidas? Talvez uma medida simples, eu não sei, você que está lá dentro. Uma medida simples que a gente poderia mudar, inverter essa lógica. Bom, vamos ser bem didáticos aqui para que a gente entenda fácil. Vamos dividir em 4 etapas aí a segurança pública. Nós temos primeiro a parte de prevenção. Então, a prevenção em nível federal, que a Polícia Federal é uma das que tem a competência para fazer fronteira, ela é muito fraca, tende a 0 no Brasil. Para se ter ideia, de cada R$1 investido em investigações pós-crime, você poderia ter R$10 de retorno. É 10 vezes mais barato você investir em prevenção, você evitar do que você correr atrás depois, é isso. Mas assim, nós temos uma fronteira muito grande, nós temos 17 mil quilômetros de fronteira seca, mais quase 8 mil quilômetros de fronteira molhada, que são os nossos portos, mais muitos aeroportos com movimentação muito grande de passageiros, de voos internacionais, e a gente não tem uma estrutura muito boa e eficiente para fazer a imigração e para fazer o controle de entrada de armas, de drogas. Sendo bem sucinto, a gente não controla a entrada de pessoas, nem cargas e nem veículos no nosso país. Então, precisaria de um efetivo maior, de número maior de pessoas trabalhando? Tecnologia também, né? E um modelo em que a gente, óbvio, como eu falei, as nossas fronteiras são imensas. Nossas 3 fronteiras são 3 fronteiras imensas. A gente não tem a ideia de se tornar asséptico, resolver todos os problemas da fronteira na prevenção. Mas a gente tem como diminuir em muito a entrada com tecnologia, com inteligência e com um pouco de aumento de efetivo, sim, que a gente precisa de um aumento de efetivo na nossa fronteira ou de uma modernização do modelo dentro da prevenção. Numa cidade como Brasília, como a gente está aqui batendo um papo sobre Brasília, a gente podia fazer novamente, citar o modelo chileno ou o modelo português, uma polícia de proximidade, aquela polícia que tem um contato direto com todos os responsáveis pelo local, que se apresenta e pergunta se... é uma quebra de paradigma no Brasil, né? Mas a pergunta, em que posso ajudá-lo? Eu sou o responsável pela segurança pública aqui do setor comercial. Em que posso ajudá-lo? Entrega, conversa toda semana e você cria um vínculo e, além do vínculo, o seu banco de dados que está aqui hoje com a realidade aqui, você começa a aproximar o banco de dados da realidade. Que hoje você tem uma dissociação do banco de dados que você tem sobre segurança pública da real situação das cidades brasileiras. Pela nossa realidade, enxergando essa lógica, caberia a Polícia Militar fazer esse papel? Hoje, caberia a Polícia Militar e as guardas civis, onde tem guarda civil. A gente teria que ter esse quebra de paradigma e fazer essa polícia ser uma polícia de contato com a sociedade, uma polícia que dialogue direto com a sociedade. Isso na prevenção. Aí você tem a prevenção.
Agora vamos para o pós-crime. Pós-crime, investigação. Nós temos uma investigação extremamente burocrática. Mais de 50% do nosso efetivo policial faz papel. Olha que loucura. Burocracia, fazer papel. Mais de quanto? 50%. Metade do nosso efetivo está deslocado para fazer papel ou para fazer burocracia. E no Brasil o sistema é tão nocivo que o policial, que ele se oferece ao policial, por exemplo, para ele ir para a gestão de pessoal, uma gratificação. Olha, se você for para a gestão de pessoal, que é atividade meio, não atividade investigativa, você vai ganhar uma gratificação. Vamos voltar a outro país para a gente ter ideia. Nos Estados Unidos, o policial que vai para a gestão de pessoal ou que vai para atividade meio, logística, seja ela qual for, ele perde a periculosidade, sim, ele perde salário. Ele não está arriscando a vida, teoricamente. Exatamente. Né? Então, ele perde percentual do seu salário e não ganha uma gratificação. Então, a gente ainda incentiva o policial a sair, a vir para a burocracia. Além de tudo, a gente tem a falta de meritocracia no nosso país. Um policial, bacharel em ciências da computação, nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Europa, ele seria o policial que poderia vir a ser o chefe dos crimes cibernéticos. No Brasil, ele nunca vai ser o chefe do crime cibernéticos se ele não fizer um bacharelado em direito. Olha que loucura. Então, a gente tem uma dificuldade em meritocracia também. É o binômio norte-americano que knowledge and leadership. Ele tem que ter o conhecimento técnico e ele tem que ser o líder. Né? Ele não vai cair de paraquedas e virar o chefe do setor porque ele não tem um conhecimento técnico da área. Então, a gente tem ainda um sistema muito complicado que precisa evoluir. Por exemplo, crimes financeiros e tributários. Eu preciso de um grupo de policiais, contadores, economistas, administradores de empresa para terem um conhecimento mais rápido daquela situação, né? Para investigar de forma mais técnica. Então, a gente precisa também mudar essa situação da base da construção das polícias no Brasil. E não há nenhum vislumbre de ter essa mudança no Brasil? Vocês conversam com parlamentares, com políticos para tentar modificar isso? Existe uma dificuldade muito grande de se entender isso no Brasil, principalmente no nosso parlamento. A gente entende que falta vontade política para fazer essas mudanças no Brasil. Até porque, vamos ser bem sinceros, hoje a gente tem uma ineficiência não só no homicídio. A gente tem uma ineficiência no crime de colarinho branco, a gente tem uma ineficiência no desvio de verba pública. Então, os índices são baixos para homicídio e são baixos também para crimes de colarinho branco em geral. Então, existe uma falta de vontade política de se modificar, de se trazer essas boas práticas de fora do país e se implementar no Brasil. Infelizmente. E aí você tem a parte processual penal. Nossa parte processual penal também é complicadíssima. Nós temos muitos recursos e uma morosidade muito grande. E já dizia lá atrás os grandes pensadores do direito que justiça lenta é injustiça. Né? Na verdade, você tem, vamos citar o homicídio de novo, você tem casos de homicídio que duram 20 anos na justiça. Isso não pode acontecer. Né? Prescreve, e se não prescrevem, a família da pessoa que foi assassinada, ela fica presa durante esses 20 anos num processo, terrível, num sofrimento constante daquilo ali, né? Que ele quer a resposta do judiciário e não consegue, né? Com certeza. E agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí que a gente espera você.